Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem nessa semana que se inicia agora, na segunda-feira. Na verdade, ontem já começou a semana, mas hoje a maioria começa com as suas atividades de trabalho, de estudos e as nossas correrias, né, do dia a dia. É muito bom estar aqui com vocês para mais uma vez a gente começar nosso dia buscando a Deus em primeiro lugar. Como é nosso costume aqui, eu gostaria de continuar a nossa leitura lá do capítulo que fala sobre a oração do Pai Nosso no livro O Maior Discurso de Cristo. E a sessão que a gente tem separado para a leitura hoje é a sessão que fala a respeito do trecho da oração que diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6:11. Diz assim: a primeira metade da oração que Jesus nos ensinou diz respeito ao nome, ao reino e à vontade de Deus, que seu nome seja honrado, seu reino estabelecido e a sua vontade cumprida. Depois de assim termos tornado o serviço de Deus a primeira coisa em nosso interesse, podemos pedir com confiança de que nossas necessidades serão supridas. Se renunciamos ao eu, entregando-nos a Cristo, somos membros da família de Deus e tudo quanto há na casa do nosso Pai nos pertence. Todos os tesouros de Deus nos estão franqueados, tanto o mundo que agora existe quanto o futuro. O ministério dos anjos, o dom do seu mundo, o dom do seu espírito, as atividades de seus servos, tudo é para nós. O mundo, com tudo que nele há, nos pertence, até onde isso seja por nosso benefício. A própria inimizade do maligno se demonstrará uma bênção na disciplina que nos proporciona para o céu. Se vocês são de Cristo, tudo é de vocês. Somos, porém, como uma criança a quem não se confia ainda a administração de sua herança. Deus não nos entrega nossa preciosa posse para que Satanás, por seus astutos ardis, não nos engane, como fez com o primeiro casal no Éden. Cristo a mantém para nós, além do alcance do espoliador. Como a criança, receberemos dia a dia o suficiente para a necessidade diária. Cada dia devemos orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não desanimemos se não temos o suficiente para amanhã. Temos a garantia de sua promessa: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Disse Davi também: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aquele Deus que mandou os corvos alimentarem Elias, junto à fonte de Querite, não passará por alto um dos seus filhos fiéis. A respeito daquele que anda em justiça, está escrito: as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará. Não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias da fome se fartarão. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que abrandava os cuidados e ansiedades de sua mãe viúva e ajudava a sustentar a casa de Nazaré, compreende toda a mãe em sua luta por prover alimento aos filhos. Muito bonito isso daqui. Eu vou até voltar e ler de novo. Olha, aquele que abrandava os cuidados e ansiedades da sua mãe viúva e ajudava a sustentar a casa de Nazaré, compreende toda a mãe em sua luta por prover alimento aos filhos. Quem se compadeceu das multidões porque estavam aflitas e desamparadas, ainda se compadece dos pobres sofredores. A sua mão está estendida para eles em uma bênção, e na própria oração que ensinou aos seus discípulos, ensina-nos a nos lembrarmos dos pobres.
Quando oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, pedimos para outros, como também para nós mesmos, e reconhecemos que o que Deus nos dá não é somente para nós. Deus o confia a nós, a fim de podermos alimentar os famintos. Em sua bondade, Deus fez provisão para os necessitados. Ele disse: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles como recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Deus pode tornar abundante em você toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. E a gente vai chegando próximo ao fim aqui dessa sessão. A oração pelo pão de cada dia inclui não somente o alimento para sustentar o corpo, mas aquele pão espiritual que nutrirá para a vida eterna. Jesus nos ordena: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Ensinando-nos a pedir cada dia o que necessitamos, tanto as bênçãos temporais quanto as espirituais. Deus tem um propósito para o nosso bem. Deseja que reconheçamos nossa dependência do seu constante cuidado, pois procura atrair-nos para a comunhão com Ele. Nessa comunhão com Cristo, mediante a oração e o estudo das grandes e preciosas verdades da sua palavra, seremos alimentados, como os que têm fome, como os que têm sede, seremos saciados junto à fonte da vida. Que lindo, né? Jesus, o Deus, como sendo aquele que se preocupa com as necessidades de cada um, aquele que conheceu a realidade de uma mãe e as suas dificuldades para sustentar uma casa depois do seu marido ter falecido. Ele sabe dessas necessidades, se preocupa, como ele fazia com a mãe em Nazaré. O pedido do pão tem a ver não só com a gente individualmente, mas tem a ver com o outro. E o pedido do pão, acima de tudo, não tem a ver só com as necessidades físicas, mas sim com a espiritual, de nos aproximarmos a cada dia de Deus, da sua palavra. E a gente tem que pedir por todo dia, porque a ideia é que reconheçamos a nossa dependência dele e a dependência do constante cuidado dele. Que essa seja a nossa realidade, não somente hoje, não somente nesses dias, mas ao decorrer da nossa vida inteira. Nesse momento, a gente vai fazer a nossa oração inicial e eu gostaria de convidar vocês para que juntos nós possamos orar também pela igreja do Jardim Pinheiros. É a igreja mais nova aqui do nosso distrito e uma igreja muito, muito, muito especial. Um ambiente muito agradável, com pessoas maravilhosas, e a gente agradece a Deus pela existência dessa igreja e pede a Deus também que esteja com eles, com seus líderes, com todas as pessoas que lá frequentam. Vamos orar? Querido Senhor, amado Deus, nós te agradecemos o grande privilégio que o Senhor nos dá de novamente, nessa sequência de dias, nesse 5º dia, a gente começar estudando a Tua Palavra, te buscando, te pedindo para estar conosco mais uma vez, reconhecendo as nossas necessidades, reconhecendo a nossa dependência de Ti. E, Senhor, nós te agradecemos por já termos a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos guarda, de que o Senhor provê tudo o que é necessário para cada um de nós. Nessa manhã, Senhor, nós pedimos em especial
pela igreja do Jardim Pinheiros, uma igreja tão querida que o Senhor no seu coração colocou como algo importante que ela existisse. E a temos aqui, é uma bênção para o bairro em torno onde ela vive, para as pessoas que lá frequentam. Pedimos que o Senhor continue estando com a igreja do Jardim Pinheiros, com a sua liderança, provendo para eles também todas as questões do seu dia a dia. Senhor, hoje nós começamos uma semana de atividades para a maioria de trabalho, de estudos, e eu peço, Senhor, que o Senhor esteja com cada um. Que, apesar das nossas correrias, esse possa ser um dia de bênção, um dia onde eles possam sentir a sua presença ao lado deles, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje eu gostaria de convidar vocês para abrirem a Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 19. E eu vou convidar vocês a lerem uma oração, de certo modo, um pouco inusitada. Lá em 1 Reis 19, a gente tem uma história muito, muito interessante. Eu já preguei para vocês, acredito que em todas as igrejas aqui do Distrito de Valinhos, sobre esse episódio, mas eu quero destacar a oração feita em específico, nesse episódio. 1 Reis 17, 18 e 19 são 3 capítulos que trazem um personagem novo aqui para o livro de Reis, mas que não é novo para a gente, porque a gente conhece bem. E o personagem é Elias. Elias aparece no capítulo 17, dizendo que não choveria, e não chove. Ele tem um encontro com a viúva em Sarepta. Antes disso, no ribeiro de Querite, como a gente leu aqui no capítulo do maior discurso de Cristo, ele é alimentado por corvos. Daí sim, o encontro com a viúva em Sarepta. Depois, no 18, Elias se encontra com um servo que trabalhava na casa de Acabe, chamado Obadias, e depois a gente tem o famoso episódio no Carmelo. E daí o capítulo 19 acontece logo após o episódio do Carmelo, onde Elias desafia os profetas de Baal, colocam 2 altares, e quem fizesse descer fogo do céu demonstraria diante de todo o povo qual era o Deus verdadeiro e quem era o profeta verdadeiro. Diz o texto, no 19, começa assim: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Vocês lembram? Jezabel era uma adoradora do deus Baal, ela vinha da região de Sidom, e Acabe, não por causa dela especificamente, mas também, mas Acabe, que foi um rei que fez mal, que era mal diante dos olhos de Deus, ele constrói templos ao deus Baal, constrói postes à deusa Aserá, e ele transforma Israel, a capital, Samaria, numa espécie de centro de adoração ao deus Baal. Depois que Elias desafia os profetas de Baal, e vários profetas de Baal são mortos, diz o texto que Acabe conta tudo que Jezabel havia feito, conta tudo a Jezabel que Elias havia feito, versículo 1 ainda, como havia matado os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer, e diz o texto, que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Ela fala, eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. E isso eu coloco uma garantia, Eu garanto que os deuses me castiguem se isso não acontecer. Diz o versículo 3. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Elias era um profeta que pregava no norte. A capital de Samaria fica lá no alto. Em meio versículo, basicamente, Elias sai do extremo norte do mapa de Israel e desce até Berseba, que está lá embaixo, lá no extremo sul. E diz o texto ainda que ele mesmo foi para o deserto, caminhando ainda um dia inteiro. E daí diz,
Por fim, versículo 4, sentou-se debaixo de um zimbro. E agora? Sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E essa é a oração de hoje. Elias, o profeta de Deus, ora a Deus dizendo: Senhor, basta, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Olha só que interessante. Elias ora pedindo a Deus para que tire a vida dele. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, e eu não conheço o que vai no seu coração, só Deus e você conhece. Mas muitas vezes a gente passa por situações onde talvez essa seja a oração que a gente mais tem vontade de fazer. Senhor, já chega, eu não aguento mais, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu acho que era melhor que o Senhor tirasse a minha vida. Tira a minha vida, Senhor. Tira a minha vida, Senhor. Elias pede isso e ele diz: porque eu não sou melhor do que meus pais. Agora é interessante que esse pedido de tirar a vida, né, pode parecer um pedido muito absurdo, quando na verdade não é. Mais de um personagem da Bíblia pede para que Deus tire a vida. Em alguns casos, esse pedido é um pedido, né, um pouco mais complexo, em outros, não. Por exemplo, quando a gente lê aqui, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que meus pais, outro personagem, outra pessoa da Bíblia que tem sua história contada lá, que a gente lembra que também pediu isso, foi Jonas. Vocês se lembram? Jonas, lá no capítulo 4, pede para que Deus tire a vida dele. Mas Jonas pede para que Deus tire a vida dele porque ele não aguentava ver Nínive, aquela cidade má, terrível, toda se arrependendo. Ele queria a destruição de Nínive. E ao não encontrar a destruição de Nínive, Jonas pede: Senhor, tira a minha vida. É melhor para mim morrer do que viver. E qual que é a reação de Deus? Deus obedece a essa oração de Jonas? Responde essa oração? Responde, mas não tirando a vida. Ele responde fazendo Jonas repensar o pedido dele. Outro personagem que também pede para que Deus tire a vida, só que daí a situação é diferente da de Jonas, porque lembra, acabei de dizer, Jonas pede para que a vida dele fosse tirada, porque ele não vê acontecendo o que ele esperava que acontecesse. Ele não vê a destruição chegando para os maus ninivitas, homens terríveis. Por outro lado, outro que pede para que Deus tire a vida aparece lá em Números, é Moisés. Moisés pede a Deus a mesma coisa. Moisés, num trecho que a questão, acima de tudo, tem a ver com ele achar que é pesado o cargo dele, pelo murmúrio do povo de Israel, diz lá no versículo 10 do capítulo 11 de Números: Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda, e ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? Por que não cheia favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Será que fui eu quem concebeu todo esse povo? Será que fui eu quem dei a luz para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? E lá no 15 ele vai terminar esse desabafo, esse lamento, dizendo: Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Só que, como vocês sabem muito bem, Moisés não tem a vida tirada por conta disso. Pelo contrário, Deus o convida a refletir sobre esse pedido e sobre o que ele estava dizendo. Você que se sente com desejo de terminar tudo, de você que pensa que não tem forças para continuar, ou que não faz sentido continuar numa situação de tantas dificuldades, tantos problemas. Elias, Moisés e Jonas nos ensinam que não tem oração errada. Não existe oração que seja errada. Não existe desejo
nessa oração que seja errado quando a gente coloca aos pés de Deus. Muito melhor é a gente virar para Deus e dizer: Senhor, a situação está difícil e eu quero dizer, a minha vontade é essa. Para mim, a única solução é que o Senhor tire minha vida. Eu não enxergo saída, eu tenho enfrentado vários problemas já há muito tempo e para mim já chega, Senhor. Para mim já chega, já não dá mais. E colocando aos pés de Cristo, colocando essa nossa oração aos pés de Deus, Ele vai nos responder. Como Ele respondeu a cada um deles. Respondeu a Moisés, respondeu a Jonas, respondeu a Elias. Curioso é que, na maioria dos casos, a resposta não tem a ver com um caminho que você vai seguir. Você não está querendo mais lutar, você não está conseguindo mais enfrentar, então tá bom, eu vou te dar isso daqui. Não é assim que funciona a resposta de Deus nesses casos. Repare, nessas todas situações, o profeta acha que é melhor para ele morrer do que viver. Deus chega para ele e sabe o que ele fala? Deus faz perguntas. Jonas, é justa essa sua ira? É justa mesmo? Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? Porque não sei se vocês lembram, Elias, depois disso, ele vai até o deserto e vai para esperar uma resposta de Deus, basicamente. E o texto dá a entender isso. Na fenda, e a mesma palavra para caverna, de uma rocha no Monte Horebe. E lá ele espera a manifestação de Deus. Moisés se encontra com Deus também na fenda de uma rocha no Horebe, numa caverna, quando ele vê Deus passar. E Elias vai lá e espera uma resposta de Deus. Passa um furacão, passa um terremoto, mas diz o texto que, e literalmente assim traduzido, no som de um profundo silêncio, Deus aparece para Elias e diz: Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Vai e volta para sua terra. Volta para sua terra. Elias dá uma resposta totalmente zelosa e Deus vira de novo e fala: Elias, o que você está fazendo aqui? Para Jonas? Jonas, é justa essa sua ira? Se o seu desejo, se você não vê saída hoje para as situações da sua vida, e se você pensa que não tem jeito, Deus olha hoje para você e fala: meu querido, eu te acolho, eu te abraço. Pode falar isso para mim? Pode falar. Eu tô aqui para escutar. E depois de falar isso pra gente, Deus olha e fala: vamos pensar um pouco sobre esse seu desejo. É justo? Vai ser bom para você? Pensa bem, porque talvez não seja. E a oração do Pai Nosso nos ensina: Deus cuida da gente. Deus está ao nosso lado. E a cada dia Ele vai prover para nós o necessário. A gente não consegue entender o que acontece na nossa vida. E muitas vezes a gente baseia a nossa relação com Deus a partir das circunstâncias. As coisas vão mal, parece que Deus não está comigo. Parece que não tem um sentido para a minha existência. As coisas vão bem, opa, a minha existência faz sentido, Deus está comigo. Mas não é assim que funciona a relação com Deus. Se José se baseasse na circunstância para acreditar nisso, na grande parte da história dele, ele teria desistido na hora, porque não fazia sentido continuar fiel diante de tudo que acontecia. Confie em Deus. Espere a resposta dele. Só que espere sabendo que pode ser que a resposta dele venha através de alguma pergunta. E a pergunta te convida a refletir. Então, por que hoje você não começa a refletir sobre esse pedido? Não se sinta culpado por achar que não tem mais saída. Isso é humano. Moisés passou por isso, Elias passou por isso, Jonas passou por isso. A questão é o segundo passo, o que cada um deles faz depois desse sentimento, depois de externar esse pedido a Deus. Jonas, a gente não sabe. Moisés e Elias, a gente sabe. E onde estão os dois hoje? Os dois, quando a gente lê o episódio do Monte da Transfiguração,
Quem os discípulos veem? Moisés e Elias. 2 homens que oraram a Deus pedindo para que ele tirasse a vida dele. Existe oração correta e incorreta? O que existe é um Deus que ouve o que está no nosso coração. Ouve os nossos pedidos mais absurdos e nos convida a refletir sobre eles, a pensar sobre eles, a conferir se é o melhor ou não para a nossa vida. E ele faz isso porque ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Vamos colocar nossa vida nas mãos dele, e confiar que ele está no controle de tudo. Antes da gente concluir a nossa live aqui com uma oração, eu queria lembrar vocês, né, dos nossos pedidos e nossos agradecimentos. Se vocês tiverem pedidos e agradecimentos, que vocês coloquem lá no chat. A gente vai estar orando por cada um deles. E também gostaria de lembrá-los de vocês continuarem orando por uma pessoa, pelo menos, em especial, nessa semana. A gente vai estar aqui até o sábado, nos encontrando todos os dias. E a partir de hoje, eu já queria fazer propaganda para vocês. No próximo sábado, né, no fim desse nosso período dos 10 dias de oração, nós teremos um evento muito especial, onde nós convidamos todo mundo de todas as igrejas do distrito para estarem presentes, lá na igreja central. A gente teve nesse sábado passado um JA distrital lá no São Luís, e agora no próximo sábado a gente vai se encontrar lá na igreja central para um programa especial com música e também pregação. Teremos convidados e é o nosso desejo de receber cada um de vocês lá, para a gente terminar esse nosso período juntos. E para isso, eu também peço para que você se programe para, se possível, levar essa pessoa que vocês oraram durante a semana. Imagina só que festa. Cada um levando a pessoa por quem orou, para que juntos a gente possa adorar o nome de Deus, estudar um pouco da palavra dele juntos, para que ela possa ter a experiência da vivência em comunidade, de pessoas que se consideram irmãos. Eu não sei se a gente tem pedidos e agradecimentos hoje. Temos sim. O Marcos Paz pede oração pelos pais do Kleber, o senhor Davilson e a senhora Maria Madalena. Vamos orar. Ontem eu tive o privilégio de ir lá com o Marcos Paz, na casa dos pais do Kleber. Nós lemos a Bíblia com eles, oramos e foi uma bênção. Com certeza, eu acho que a gente tem que orar pelos familiares, por os pais dele, também pela família dele, seus irmãos, que a gente sabe que não é fácil esses cuidados e tarefas que envolvem o cuidado dos dois. Vamos orar sim, pais. Muito obrigado pela lembrança. O Kevin pede, dá bom dia a todos e agradece em família por mais um ano de vida da Letícia, a irmã dele. Então vamos estar aí orando juntos, agradecendo a vida da Letícia, Kevin, Cida, Regis, todos da família. A irmã Maria Barreto pede oração pela filha dela e pela família dela. Vamos orar também, irmã. O grande Sérgio Camilo pede oração pelo Marcel, marido da irmã Suzana. Então vamos estar orando pelo Marcel, Sérgio. O irmão Marcílio pede oração pelos filhos, Emerson e Stephanie, pela irmã dele, Neide, e também pela esposa, Eliane. Marcílio, a gente vai estar orando sim. A gente vai estar orando com certeza. A irmã Bia agradece a Deus por todos os cuidados e todas as bênçãos. Amém, irmã. E a Letícia pede oração pelo Pedro, pelo Adão e pela Adriana. Então a gente vai estar orando também, Letícia. A Maura pede oração pelo cunhado da filha dela e o Miguel, de 10 aninhos, que tem leucemia. Vamos orar sim, Maura. Vamos orar. A irmã Ruth pede oração pelos todos os seus familiares e amigos. Irmã Ruth, a gente também ora por você. A irmã Terezinha pede oração pela filha Mônica, para que ela saia, para que saia a cirurgia da tireoide, e agradece por todas as bênçãos. Pois bem, vamos estar orando
por todos esses pedidos feitos aqui e também agradecendo por eles juntos. Eu convido você para fechar os seus olhos e vamos orar. Querido Senhor, eterno Deus, o Senhor ouviu aqui quantos pedidos foram feitos, preocupações que nós temos, às vezes conosco, com queridos nossos, com amigos, com colegas. Senhor, colocamos tudo nas suas mãos. A gente sabe que o Senhor é o mestre dos mestres e sabe o que é melhor para cada um de nós. Tudo é colocado nas suas mãos, Senhor. Nós confiamos em Ti. Também, Senhor, nós temos muitos agradecimentos hoje. E a gente é grato, é feliz pelo cuidado que o Senhor já dá, já faz na nossa vida. Senhor, agora que nós encerramos esse momento, cuida de cada um para que esse dia de atividade seja um dia abençoado, seja um dia leve, seja um dia agradável. Que eles possam, independente do que enfrentarem nesse dia, sentir a sua presença, o seu carinho, o seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, um excelente dia a todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês nas atividades de vocês. E eu aguardo vocês amanhã para mais um momento de oração e de estudo da Palavra de Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. São tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Sabe bem